Olá, eu sou Sérgio Sena, professor do Instituto Brasileiro de Linguagem Emocional, e hoje nós vamos falar sobre as pessoas que são aptas para serem antiéticas. Recentemente eu escrevi um artigo, já publicado, sobre esse tema, onde nós definimos basicamente quem são essas pessoas, quem são os psicopatas funcionais. Esse vai ser o nosso primeiro tópico hoje. O segundo tópico é onde estão essas pessoas, onde você encontra esse tipo de pessoa, onde ela floresce. E o terceiro tópico é o que você faz, como você lida com elas. Para começar, quem são então as pessoas aptas para serem antiéticas? Eu vou falar um pouco sobre psicopatia, é um tema controverso. Ele vem produzindo muitos livros, muitas palestras, muitos cursos. A maior parte da pesquisa sobre psicopatia é feita dentro de prisões. Então, apesar do longo caminho que nós temos, desde um livro icônico sobre esse assunto chamado Mask of Sanity, a Máscara de Sanidade, que é um livro da década de 40. Então, desde essa época se faz pesquisa, mas muito voltado ao comportamento violento, com um determinado tipo de pessoa que apresenta um comportamento antissocial. Então eu diria que no futuro, eu não vou ficar aqui falando sobre psicopatia, tem muitos vídeos sobre isso, eu vou tentar diferenciar o tipo de pessoa que tem características semelhantes ao transtorno de personalidade antissocial. Então você vai encontrar uma confusão muito grande nesse assunto, as pessoas discordam o que é sociopatia, o que é psicopatia, se é isso, se é aquilo. Agora tem a tríade sombria, eu também já tenho um artigo sobre isso. Então há sempre uma vontade dos acadêmicos em ficar diferenciando as coisas, quando que na verdade, para efeitos práticos, ou seja, a diferenciação é muito importante quando você está pensando no tratamento, quando você está pensando em estratégias psicológicas para lidar e avaliar esse tipo de transtorno. Agora, no dia a dia, quando essa pessoa é um colega de trabalho, quando essa pessoa está dentro da sua família, o que interessa para você é saber que tipo de comportamento, de característica ela tem, e como você lida com isso? Então nós vamos levar o vídeo para essa direção. Essas são pessoas que elas têm esse transtorno de personalidade muito mais voltado a um transtorno das emoções. As nossas emoções, elas regulam o nosso comportamento. Como elas regulam? Quando elas se entrelaçam com as nossas crenças e valores. E sinteticamente, o que são crenças e valores? São critérios centrais que organizam, que direcionam, que orientam o nosso processo decisório. Então, por exemplo, quando você quer, digamos assim, ganhar dinheiro, mas a forma com que você vai ganhar esse dinheiro não é correta segundo os seus olhos, são os seus valores orientando as suas decisões. Então você sente-se culpado, ou você sente medo, ou você sente tristeza, e aí você não caminha por aquela direção. Você diz, não, esse caminho não serve para mim. Entendeu? É assim que as nossas crenças e valores. Então, no fundo, não são critérios apenas cognitivos. São critérios cognitivos e emocionais. E é por isso que eles são tão poderosos, que nossos valores são tão poderosos. As crenças e valores são conceitos semelhantes. A diferença entre eles é que os valores eles são muito mais entrelaçados com as nossas emoções. E as nossas emoções ela tem um componente fisiológico muito importante, que faz você se sentir bem ou se sentir mal. Então isso é um aspecto comportamental, é um aspecto de análise do comportamento muito importante para saber por que você se direciona para fazer uma coisa, por que o seu processo decisório todos converge para outra. Por causa disso. Então é um sistema completo. Eu vou fazer um vídeo explicando como funciona essa regulação do comportamento por principais. Agora você imagina, então isso é o suficiente para a gente continuar no nosso assunto aqui. Imagine que essa pessoa ela não sente a culpa do jeito que você sente, ela não sente a tristeza do jeito que você sente. Então esse processo regulatório ele vai ocorrer de uma forma diferenciada. E ela vai ser capaz de tomar decisões, de fazer coisas que você não é, por exemplo, que você se sentiria culpado. Então, isso torna essa pessoa a fazer tomar decisões de uma forma diferenciada. E é por isso que eu digo que essas pessoas que têm um transtorno relacionado a como as suas emoções regulam o processo decisório são aptas para serem antiéticas. Porque esse importante fator que entra no nosso processo decisório normal, ele não acontece da mesma forma com essa pessoa. E é muito interessante porque num ambiente social brutal como nós estamos, e aí eu já me encaminho para o segundo tópico, então nós vimos quem são essas pessoas, são pessoas que têm um transtorno mais voltado para o processo regulatório que as emoções exercem nas nossas decisões, e elas se encaixam perfeitamente nesse ambiente organizacional. Por quê? Como as organizações não são pessoas, elas são instituições, e visam lucro, então cada vez mais você vai ter uma pressão para que cada organização, para que cada pessoa ofereça o máximo que possa para esse lucro. E inventam um sistema de cotas, e cada vez essas cotas ficam mais apertadas. Quando você vê, você está trabalhando em 2 empregos, você está trabalhando, se era para trabalhar 40 horas, você está trabalhando 60 horas, você está trabalhando nas suas horas de folga. E essas pessoas, através de uma série de estratégias, nem sempre são estratégias fáceis da gente reconhecer, por quê? Porque como elas são aptas a serem antiéticas, elas usam muita manipulação. Elas vão fazer você trabalhar à exaustão. Você pode estar se sentindo assim hoje. Elas conseguem olhar para você e ver aquilo que você quer, aquilo que as suas crenças e valores, aquilo que você valoriza, e te entregar aquilo, seja um elogio, sejam coisas, ou seja dinheiro, seja o que for. E ela vai jogando com isso, fazendo você sempre chegar ao limite. Você vai encontrar essas pessoas aonde? Respondendo muito nas organizações. Elas são muito aptas para serem chefes. Por quê? Porque elas levam as pessoas a atingirem os objetivos da empresa, nem sempre são os objetivos da própria pessoa. Mas elas conseguem misturar, fazendo você pensar que esse objetivo também é seu. E é isso que é importante você identificar. E elas casam com uma luva com os objetivos e as crenças e valores de determinadas empresas. Por quê? Eu não estou falando daquelas crenças, daqueles objetivos que estão pintados ali, bonitos, na porta na parede principal daquela empresa, não. Eu estou falando daquilo que realmente acontece. Se é uma empresa, por exemplo, que busca lucro a qualquer preço, você vai ver que você trabalha e não é pago. Ou se você trabalha e é pago, você trabalha mais do que deveria. Você nunca tem um momento de descanso. Veladamente você pode ser, por exemplo, ameaçado. Deixa aí nos seus comentários se você já passou por isso na sua vida. E aí é difícil, porque essa pessoa ela é como se fosse um bipolar. Ela cria um vínculo com você, então a gente confunde a liderança com a manipulação, entende? A própria empresa vê essa pessoa como um líder. Mas se a gente for analisar as estratégias que essa pessoa usa, a gente vai ver ela manipulando pelo medo, por exemplo, da pessoa ser demitida. Que pai de família quer passar por isso, ser demitido? Então ela vai jogando com isso, ela cria um ambiente de incerteza psicológica, ela cria um cenário de incerteza, aí a pessoa vai sempre fazendo novas concessões. Eu garanto que você que está me ouvindo agora já passou por isso, ou conhece uma pessoa que passou por isso, pode ser um familiar, um amigo. E esse tipo de pessoa, ele consegue passar uma ideia que ele é muito resolutivo, que ele consegue atingir os objetivos. Mas se a gente analisar com cuidado, nós vamos ver toda essa manipulação. Nós vamos ver, por exemplo, que essa pessoa parece corajosa para tomar decisões, mas na verdade isso não é coragem, isso é falta de empatia.
Então é justamente a falta de empatia que leva a pessoa a ser capaz de tomar essas decisões tão difíceis. Por isso, cuidado quando alguém diz que é capaz de tomar decisões difíceis, porque pode estar envolvido num processo, essa pessoa pode ser um psicopata funcional. Por que a gente chama então de psicopata funcional? Você não vai ver esse termo amplamente empregado. Eu gosto dele, por quê? Porque ele tem um aspecto, primeiro ele remete à psicopatia, então remete ao transtorno de personalidade antissocial, suas características, e ele acrescenta esse adjetivo funcional, que assim, a pessoa funciona, ela tem uma função. Isso é muito importante quando a gente analisa o ambiente corporativo, o ambiente organizacional. Tá? Então, é por isso que eu gosto dessa expressão. Uma alternativa a ela, e você vai ver, inclusive, com maior quantidade na literatura científica sobre esse assunto, é subclínica, é psicopatia subclínica. Mas subclínico, para mim, sempre foi um adjetivo meio fraco, porque é como se você dissesse assim, olha, é uma coisa que tem aquelas características, mas a gente não vê aquelas características clinicamente. Então remete muito a uma questão médica ou psicológica, clínica, que você tem que ter aquelas características, tem que ver aquilo, só que o nível é tão baixo que você não vê. Então o subclínico, para mim, nunca me pareceu ser um adjetivo muito bom. Para esse funcional, ele é mais operacional, e ele mostra que a pessoa funciona naquele ambiente, principalmente nos nossos ambientes corporativos. E a terceira pergunta que nós fazemos é, o que então a gente deve fazer? Como é que a gente lida com uma pessoa? A primeira coisa importante é você reconhecer. Tá? O primeiro passo para tudo é reconhecer essa pessoa, que ela está te manipulando, que ela está manipulando aqui, que ela oferece alguma coisa para a empresa, que ela joga um jogo duplo, ela joga para os funcionários, ela joga para a chefia, ela joga para a chefia dela. Então é você reconhecer isso. E como é que você reconhece isso? Nem sempre é com o que acontece com você. Às vezes, você observando como essa pessoa se comporta em relação aos outros, aos seus colegas, você começa a ver e identificar esses sinais que ela está manipulando, porque é muito mais fácil a gente identificar quando alguém está manipulando outra pessoa do que como identificar quando nós mesmos estamos sendo manipulados. Aliás, eu tenho uma série de vídeos sobre a manipulação que eu recomendo que você dê uma olhada. Manipulação pelas nossas emoções, o medo, pelo narcisismo, a manipulação, por exemplo, em criar incertezas. Então, dê uma olhada nessa playlist sobre manipulação, porque você vai estar muito mais ciente de como essas pessoas fazem, quais são as estratégias que elas usam para atingir esse objetivo. Outra dica que eu dou para você estar atento é, você deve sempre perceber que ela deixa no ar, ela cria um clima de incerteza, ela manipula principalmente criando cenários em que é possível você ser demitido, que a equipe vai ser prejudicada, ela sempre vai estar trabalhando nas emoções que as pessoas sentem a partir do momento em que ela se sente ocupada, com medo, alguma coisa assim. Então preste atenção, porque normalmente isso sempre está envolvido. Outra coisa, então você já reconheceu essa pessoa, como é que você lida com ela? Primeiro, não adianta você partir para o enfrentamento. O enfrentamento ele não é uma estratégia muito boa para essa pessoa, por quê? Você sempre vai acabar perdendo. Porque você está querendo ter uma vida mais tranquila, você quer trabalhar e usufruir do fruto do seu trabalho, que é totalmente razoável para todo ser humano. Você trabalha 40, 50 horas e você quer ter um momento para usufruir desses momentos que você trabalhou, daquilo que você ganhou com aquilo ali, com a sua família, com seus amigos, ou consigo mesmo, não importa. Mas você quer usufruir de um momento de tranquilidade onde você faz outra coisa que não é trabalhar. Então você não adianta ir contra ela. Por quê? Porque ela está trabalhando afinada com as crenças e valores reais da empresa. Mais uma vez dizendo, eu não estou falando daquelas crenças e valores que estão escritos ali na parede, não. Daquela palestra bacana que alguém dá. Não estou falando daquilo que acontece na realidade. Aí você sente se a empresa é aquilo que está escrito na parede ou não é. Tem empresas que são. Tem outras que não. Que aquilo é só uma cortina de fumaça para um outro tipo de comportamento que é encoberto, que faz você trabalhar até a exaustão. Então, se você for contra ela, você nunca vai ganhar. Por quê? Porque ela está afinada com a realidade do que se quer daquele trabalho, que é fazer você trabalhar até a exaustão. É isso. Então o que você deve fazer? Você primeiro pode procurar outro emprego. É sempre uma boa estratégia. Você já procura um outro local, você identifica, você vê que não tem muita saída, você não vai ser colocado em outra equipe, que não tem outras pessoas, que ela cria confusões, e essas confusões ela acaba sempre ganhando a parada, né? Que outras pessoas, inclusive, já resolveram sair, já foram demitidas ou resolveram sair da empresa. Então esse é o resultado de quando você lida com um psicopata funcional, quando você luta contra ele. Então o mais importante de tudo, então a estratégia mais importante, se você decide ficar naquele local, é você conhecer as suas emoções e não deixar que essa pessoa manipule as suas emoções. No primeiro momento, ela vai até mudar a forma com que ela fala com você, vai aumentar, inclusive, as tentativas de manipulação. Se você não demonstrar que essa manipulação está dando certo, se você não demonstrar raiva, se você não demonstrar medo, se você não demonstrar nada disso, ela vai focar a atenção dela em outros membros da equipe. Tá? Então, no primeiro momento, é esperado que toda aquela pressão aumente. E no momento seguinte, essa pressão passa a cair. Isso, óbvio, vai depender muito da situação, vai depender do tipo de trabalho que você faz, mas, no geral, é isso. E eu queria, então, dialogar com vocês. Para esse vídeo é muito importante, né, que eu veja os comentários que vocês têm, que vocês consigam me explicar o que passar, a situação de outras pessoas, e aí, a partir dos comentários, eu posso fazer novos vídeos, posso explicar melhor e posso dar mais detalhes sobre isso. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Não esqueça de ver os nossos outros vídeos, se inscrever no canal para receber as nossas atualizações e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.